Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre Orlando, da Virginia Woolf, a quinta leitura do Clube MSL, que é meu clube de leitura, e a primeira leitura de ficção, na verdade, que eu faço da Virginia Woolf. Eu já tinha lido outros textos dela de não ficção, mas foi a primeira vez que eu li uma ficção da Virginia Woolf. Comecei aqui por Orlando, normalmente a galera começa por Mrs. Dalloway, né? Eu já até comprei Mrs. Dalloway para ler também, mas Orlando foi minha estreia na ficção da autora aqui. Vou contar tudo direitinho o que eu achei desse livro para vocês, sem spoiler, tá bom? Só para despertar a curiosidade de vocês sobre ele. Mas antes eu tenho um anúncio importantíssimo para fazer, na verdade um convite para fazer para vocês. Nós vamos ter uma live especialíssima aqui no canal no dia 12 de novembro, às 8 horas da noite. Vai dar num domingo, todo mundo vai poder participar numa boa, eu espero que sim, pra gente revelar as leituras do Clube MSL de 2024. Então, como eu falei, essa daqui foi leitura do clube desse ano aqui de 2023, né? O meu clube de leitura é um clube de leitura aprofundada, a gente tem lá o propósito de fazer com que vocês mergulhem de fato nas narrativas e tirem o melhor delas. Então lá no clube eu disponibilizo um documentário sobre os autores, uma análise completa das narrativas, a gente reflete bastante sobre as mensagens que os livros trazem pra gente, a gente tem reuniões no Google Meet que a gente debate as obras que a gente lê. Enfim, o clube é o meu xodó e as leituras de 2024 já foram escolhidas e no dia 12 de novembro eu vou revelar quais são essas leituras para vocês. Então, eu espero que vocês estejam aqui comigo. Em 2024 nós vamos ter algumas mudanças significativas no clube, inclusive em relação ao número de leituras. Já vou deixar esse spoiler aqui para vocês, tá? Então, vem comigo no dia 12, já marca aí na agenda para você não se esquecer, tá bom? Dia 12 de novembro, eu espero vocês para nossa live de revelação das leituras do clube de 2024. Me segue lá no Instagram, que lá eu vou lembrar vocês constantemente. No dia da live eu lembro que tem live, eu coloco o link lá, então me segue lá no Instagram também, tá joia? E eu te espero aqui no dia 12. Então vamos conversar aqui sobre Orlando, da Virginia Woolf. Do que se trata essa narrativa? Vai trazer a história de Orlando, que no início da narrativa é um rapaz, que ele vai passar por 3 séculos e meio de vida, aprendendo, amadurecendo, refletindo durante todo esse tempo. Orlando é um rapaz que ele tem alma de artista, ele contempla a natureza, ele é um rapaz bastante profundo, mas também ele tem aqueles vícios mundanos, né? Ele tem coisas que ele vai aprender ao longo do caminho e numa determinada parte aqui desse caminho, Orlando torna-se mulher, mas de uma forma mágica, não é uma transformação no sentido de gênero, assim, no sentido de ideologia de gênero, sabe? Ele se transforma numa mulher mesmo, ele sempre foi um homem e de repente ele sempre foi uma mulher. É confuso, você tem que ler aqui para entender. Não tem muito como falar sobre a sinopse desse livro sem revelar pontos que eu acho que são cruciais aqui na narrativa. Então, eu prefiro comentar sobre alguns pontos, assim, sem dar spoiler para vocês, só para tentar situá-los de fato aqui nessa história. O primeiro ponto importante é essa questão do tempo. Eu falei que o Orlando, ele vai viver durante 3 séculos e meio, né? Só que tem uma questão no tempo aqui muito interessante, porque tem tanto o tempo cronológico, que é aquele tempo do relógio, do calendário, né? O tempo normal nosso, como também tem o tempo psicológico, que é o tempo sentido pelo personagem. E aqui a gente tem na questão de tempo cronológico os 3 séculos e meio. Orlando vai de fato viver por 3 séculos e meio. Pois é, Virginia consegue fazer isso aqui e consegue fazer de uma forma que eu achei bastante legal. Só que a sensação de tempo é durante a narrativa que é de cerca de 20 anos, porque Orlando termina a história como uma mulher de 36 anos, né? Então vai ter aqui essa questão de tempo que
pode parecer um pouco complicada, mas eu vou dar uma dica que eu falei com o pessoal lá do clube, tá? Olha, dica do clube pra vocês. Não se prendam muito a tentar compreender esse tempo de forma lógica, porque o intuito da narrativa aqui é nos mostrar quanto conhecimento, quanto aprendizado, quanta evolução, quanto amadurecimento uma pessoa que teve a oportunidade de viver os eventos históricos de 3 séculos e meio pode trazer para a própria vida. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, que a gente aprende com os livros? Eu sempre falo muito de aprender com o passado, né, pra gente fazer melhor daqui para frente. Orlando aprende in loco, ele de fato vive todo esse passado que a gente só tem acesso através dos livros. Então, o principal dessa construção de tempo é isso. É a forma como essa vivência vai transformar o personagem e vai transformar de várias formas e de formas extremas, tanto que transforma ele em ela, né? Então vira a Orlando num determinado momento. E se você notar durante a leitura, cada partezinha dessa evolução do personagem tá ligada a um determinado momento histórico que ele está vivendo. É de fato muito interessante isso que a autora faz aqui. Um livro que eu achei extremamente bem escrito, que me surpreendeu muito, porque não que eu não esperasse, né? Que não era bem escrito. Eu esperava que fosse bem escrito mesmo. Mas assim, eu achei que eu ia gostar menos, pra ser bem sincera. Eu achei que seria meio... Eu achei até que seria meio militante demais. Eu não gosto muito de narrativas muito militantes, né? Quem me acompanha aqui já tá cansado de saber disso. E aqui não. Aqui eu achei muito mais filosófica, muito mais por esse lado de construção do ser humano mesmo, sabe? Então, eu super gostei da narrativa. Não achei, assim, a coisa mais... legal de ser lida. Tem partes aqui que são bem chatas, gente, pra ser bem sincera. Tem partes que são enfadonhas, que são arrastadas, mas até essas partes eu compreendo a importância delas pra história. Então, assim, não vou nem reclamar delas, só tô avisando que não é um livro, assim, apesar de ter 3 séculos e meio resumido aqui, não é um livro eletrizante, que acontece muita coisa, nem era esse o intuito da Virginia aqui ao escrever esse livro, tá? Então não espere esse tipo de história, esse tipo de narrativa, porque não é isso. Se você consegue vencer toda essa fantasia da história, né, toda essa coisa que é meio sem lógica desse tempo, dessa transformação dele em mulher, se você consegue vencer isso e consegue tentar pegar os significados mesmo da narrativa, você vai fazer muito bom proveito aqui do livro, da mesma forma que eu fiz. Sobre a ambiguidade em relação ao sexo do personagem. Na verdade, tem vários... Essa ambiguidade aparece em relação a vários personagens. Tem Orlando, muito claramente, que realmente se transforma em mulher no meio da narrativa, mas a gente tem também, por exemplo, outras menções, sabe? Uma outra personagem que se chama Sasha, que quando o Orlando a vê pela primeira vez, ele acha que é um homem e ele até se sente meio mal, porque ele se sente atraído por aquela figura, só que nesse período ele era homem, então ele se sente meio mal, e depois quando ela se aproxima ele vê que era mulher, então tem essa brincadeira com a confusão, né, entre os sexos aí. Tem também um outro personagem que num determinado momento ele vai se vestir de mulher para levar Orlando a se enganar mesmo em relação ao gênero, mas que na verdade era um homem. Então tem às vezes pitadas assim que demonstram a intenção da Virginia de trazer essa ambiguidade em relação ao sexo dos personagens, né? É claro que você pode levar isso para uma discussão de gênero. É lógico que o livro ele dá margem para você discutir questões como é ser uma mulher no mundo e como é ser um homem no mundo, porque existem diferenças, porque nós somos diferentes, né? Então, aquela igualdade plena, para mim, é ilusória, porque nós somos, a nossa natureza é diferente. É isso que eu acredito. Mas a gente pode pensar sobre isso, a gente pode discutir sobre isso também. Mas eu acho que se você fica só nesse tipo de discussão, sinceramente,
você vai ficar numa análise mais rasa daqui do romance. Eu acho que se você leva para um lado mais profundo, você vai pensar muito sobre a questão de quem nós somos, o que nos constrói. Quando Orlando troca de sexo aqui, quando ele se transforma numa mulher, para mim é uma redescoberta de quem ela é. E não uma questão só de troca de sexo, de gênero, entendeu? Então, para mim, é muito mais proveitoso, pelo menos foi muito mais proveitoso, pensar por esse lado, de que as escolhas que a gente faz na nossa vida nos transformam em quem nós somos, sabe? E essa coisa da troca de sexo aqui de Orlando, pra mim é muito isso, porque acontece bem no momento que ele vai se redescobrir enquanto ser humano, independente de ser homem ou mulher, porque no final das contas nós somos seres humanos, né? Então eu acho que analisar por esse prisma torna a sua leitura muito mais profunda. Você não precisa ignorar questões sociais e tal, mas não se prenda a esse tipo de questão de discussões sociais, sabe? Tente levar para um lado mais filosófico, que com certeza você vai aproveitar muito mais esse livro aqui. Esse livro é muito complexo, gente, a construção dele é muito complexa, então fica até difícil falar bem dele numa resenha. A gente, né, quem é aluno do clube viu lá que ele tem várias nuances, ele tem várias coisas assim na narrativa, o narrador é um biógrafo, então ele é meio que uma biografia ficcional, sabe, de Orlando, né, do personagem Orlando. Ele tem a questão de romance de formação, a trajetória de Orlando, ela tem uma estrutura de romance de formação, tem elementos de realismo mágico aqui nessa narrativa também. Como técnica, a narrativa tem fluxo de consciência, tem monólogo interior, apesar de que não é uma narrativa tão difícil assim. O fluxo de consciência, que as pessoas costumam ter um pouco mais de dificuldade, fica mais para o último capítulo. E é um livro com só 6 capítulos. Os capítulos são gigantescos, tá, gente? Já aviso para vocês. Mas o fluxo de consciência, eu acho que ele fica mais pro último capítulo, mas nada assim tão confuso não, tá? Se você não sabe o que é fluxo de consciência, monólogo interior, eu tenho um vídeo aqui que eu explico, vou deixar o vídeo linkado aqui, depois você vai lá dar uma olhada, tá? Mas enfim, ele tem muitas coisas assim dentro da narrativa, é uma mistura muito louca que no final das contas deu muito certo. Esse livro também é uma homenagem a Vita, que é uma mulher com quem a Virginia teve um caso extraconjugal. Virginia já era casada, Vita também era casada, e até essa questão de Orlando ser homem e ser mulher tem muita relação com Vita, porque Vita, ela era uma mulher, mãe, ela era casada com um homem, mas ela tinha casos com mulheres, ela se vestia de uma forma que na época era considerada uma forma masculina, então assim, tem muitas relações aqui com Vita, os próprios antepassados de Orlando aqui tem inspiração direta nos antepassados de Vita, então tem também essa homenagem a essa moça que foi amante da Virginia aí. Então assim, é um livro que é um balaio de gato que deu muito certo. Sabe, porque eu achei que era tanta mistura que fiquei pensando assim, não é possível que isso vai dar tão certo, e deu certo. Não se tornou um preferido da vida, tá, gente? Mas com certeza me fez admirar a Virginia como escritora, porque é muito difícil unir todos esses elementos que ela une aqui nessa narrativa e fazer com que isso dê certo, com que isso faça sentido, porque nada parece fazer sentido. Eu acho que talvez você tá pensando isso, né? Mas nada parece fazer sentido nessa narrativa, mas no final das contas faz. E como eu falei, se você leva para uma reflexão mais filosófica da obra, mais no sentido de você se questionar quem sou eu, a partir daquilo que você vê da trajetória de Orlando, eu acho que vai ser uma leitura muito profunda mesmo, confusa em algumas partes, eu não vou negar não, tá? Arrastada em algumas partes, sim, mas depois o que ela vai trazer de questionamentos para você, que você pode de fato se transformar a partir desses questionamentos,
aí é um livro muito especial por conta dessa característica, entendeu? Mais uma vez, não se tornou um preferido, mas eu gostei mais do que eu esperava gostar desse livro aqui. Enfim, gente, como eu falei, é difícil falar de Orlando, porque realmente é toda uma grande confusão, mas confia em mim, no final dá certo. Me fala aí se você já leu esse livro, o que é que você achou, tá bom? Se você concorda aqui, se eu consegui me expressar bem nessa resenha, que eu acho que eu nem consegui me expressar tão bem assim. Mas enfim, é isso. Leia Orlando, tire as suas próprias conclusões e depois volta aqui pra me contar o que você achou, tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo.